Olá pessoal, vamos entrar aí agora com transtornos alimentares, tá? Onde nós vamos nos deter a alguns transtornos mais conhecidos. Nós temos aí outros transtornos alimentares, vários tipos de transtornos alimentares, então nós vamos trabalhar os mais frequentes, né? Os mais conhecidos aí, ok? Transtorno alimentar, também conhecido como disfunção alimentar, são termos amplos usados para designar quaisquer padrões de comportamentos alimentares que causem severos prejuízos à saúde de um indivíduo, tá? Então, é aquilo que seja o paciente magro demais ou gordo demais, ele vai ter prejuízos com relação à sua saúde, tá? Então, nós temos que trabalhar sempre com índice corporal, né? Com IMC aí, com índice de massa corporal, para que a gente esteja orientando o nosso paciente com relação à sua qualidade de vida, né? Também temos que orientar com relação à qualidade dos alimentos e também temos que trabalhar as questões das medidas antropométricas, tá? Para estar orientando com relação a essa disfunção alimentar que acomete tanto todos nós. Então, os fatores de risco aí: mulheres, adolescentes, pessoas ligadas ao esporte e ao mundo artístico e a mídia, né? Nós sabemos que a mídia, ela traz como imagem de um corpo saudável, um corpo escultural, né? Uma pessoa magra. Mas a gente também, né, como conhecedores da ciência, nós sabemos que nem sempre um corpo magro é um corpo saudável, tá? Por quê? Porque nós temos que ver a questão alimentar, né? A qualidade dessa alimentação. Então, isso como fator de risco, né? O que a mídia traz, né? Como um corpo saudável, como um corpo belo, isso pode vir, né? A mexer muito, principalmente aí com as mulheres e com os adolescentes, né? Que vão pelas mídias e buscam isso aí, né? Esse corpo saudável acima de tudo. As possíveis causas aí, né, do transtorno, dos transtornos alimentares, são os aspectos culturais, como nós falamos aí, né, a questão da mídia, a questão da cultura, que o pessoal tem um corpo belo, tá? Que isso é bonito, aquele corpo escultural. Fatores biológicos, a questão aí da serotonina, que vai trabalhar diretamente nessa questão, né, da região frontal. Então, ele vai acabar desequilibrando a questão do comportamento, do humor, tá? A questão da concentração, da memória, tá? E o paciente, a pessoa que vai desenvolver, né, o transtorno alimentar, ele vai acabar se envolvendo, né, nisso por essa diminuição aí da serotonina. Questões psicológicas e questões familiares, né? Muitas vezes os próprios pais estão colocando isso na cabeça de seus filhos. Então, eu quero que, pessoal, vocês analisem aí a questão, né, da relação dos fatores biofísicos ou biológicos, dos fatores ambientais e dos fatores psicológicos. Todos aí interligados na questão dos aspectos culturais, da serotonina aí, a diminuição dos neurotransmissores, a questão psicológica e a questão familiar, tá? Onde, como eu falei para vocês, os pais, eles cultuam isso na cabeça de seus filhos, né? E acham, né, que isso é o melhor estereótipo, tá? Para que seus filhos tenham. Fora alguns pais que vem nos filhos um futuro aí de modelo, de artista, tá? E já o criam com esse pensamento aí do corpo cultural.
Aí agora nós vamos entrar nos tipos aí de transtornos alimentares. O primeiro tipo que nós vamos falar, é a anorexia, tá? A anorexia, pessoal, é um quadro onde o paciente, ele não come, ele não tem uma qualidade alimentar. Na realidade, ele apresenta muita restrição alimentar, ele não ganha peso, tá? Mas ele está caquético, mas ele se olha no espelho e se vê gordo. Tá? Então, esse quadro se caracteriza principalmente pela recusa do indivíduo em manter um peso mínimo esperado para a idade e a altura, através da restrição do comportamento alimentar, pelo temor excessivo em ganhar peso e pela distorção da percepção da imagem corporal. A perda de peso é obtida pela redução intensa da dieta alimentar, tá? Então, é isso que a gravura aqui nos mostra, tá? O paciente ele não come nada na anorexia, que em algumas literaturas vocês vão encontrar como anorexia nervosa. O paciente ele não se alimenta, ele realmente tem uma restrição excessiva de alimentos, ele está caquético, né? Mas quando ele se olha no espelho, né, a mente dele o vê gordo. Daí nós temos a bulimia. Esse quadro é caracterizado por compulsões alimentares periódicas, que é a ingestão de quantidade de comida em um curto espaço de tempo, seguidas de métodos compulsórios inadequados, que seriam vômitos autoinduzidos, uso inadequado de laxantes ou dietéticos, ou diuréticos, tenho que corrigir isso aí, são diuréticos, prática de exercício em excesso, para evitar o ganho de peso. Então, ao contrário da anorexia, onde o paciente não come nada, a bulimia o paciente come. Só que quando ele come, ele vai sentir-se culpado e daí ele vai induzir os vômitos, tá? São vômitos autoinduzidos, certo? Além disso, eles fazem uso de laxantes e diuréticos e praticam exercícios físicos excessivamente, ok? Então, diferenciando aí anorexia de bulimia, a anorexia o paciente não come, mas se acha gordo, e a bulimia o paciente come e induz o vômito, tá? Aqui, né, as figuras aí com relação à bulimia. O transtorno do comer compulsivo. Os indivíduos apresentam episódios de compulsão alimentar, porém, diferentemente da bulimia nervosa, não utilizam métodos purgativos para eliminar os alimentos ingeridos, nem a preocupação irracional com o peso e a forma corporal. Então, as pessoas perdem o controle durante os frequentes ataques de comer compulsivamente e só conseguem parar de comer quando se sentem fisicamente desconfortáveis. Então, aqui no transtorno do comer compulsivo, ele é um pouco parecido com a bulimia, né? O paciente come exageradamente, só que no transtorno de comer compulsivo, eles não ligam para a questão de emagrecer, a questão estética. Tá? Eles, na realidade, aqui vem a questão do prazer, né? Onde a ansiedade, ela vai ser saciada pelo prazer de comer. Aqui também entraria a questão que a gente escuta muito falar, aquela pessoa que come pelos olhos, tá? E daí, aqui não há, né, a indução do vômito, nem o uso de laxantes, nem de purgativos. Aqui vocês têm uma imagem, né? A pessoa comendo, então na realidade come pelos olhos. E nós temos a obesidade. Sabe-se atualmente que algumas pessoas possuem mais facilidade para acumular gordura do que outras. Essa informação envolve aspectos metabólicos, genéticos, culturais e comportamentais, destacando-se assim a antiga ideia de que o obeso era uma pessoa gulosa, desprovida de controle e de vontade de cuidar de si própria. Certas doenças endócrinas como
o hipotireoidismo ou outros desequilíbrios hormonais podem colocar o indivíduo sob uma maior propensão a tornar-se obeso. Porém, estes casos significam apenas 2% do total. Então, na realidade, aquelas pessoas que são obesas, nem sempre é pela questão realmente de comer bastante. Pode ser por algumas doenças, como no caso aí o hipotireoidismo ou disfunções hormonais, e pelas questões genéticas, metabólicas, culturais, também entram aí nessa questão da obesidade. Como gravura, nós temos aí, né, exemplos de obesidade mórbida, ok?